o Dr. Samuel Rego, vice-presidente da CEMEP e presidente da Associação SOS Centro, para falar sobre a situação de insegurança no centro da nossa cidade, falar da revitalização, enfim, do que empresários, né, e também a nossa comunidade espera do centro de Teresina, tendo em vista que nos últimos tempos o nosso centro tem meio que se esvaziado, né, devido aí, digamos, muitas vezes por abandono do poder público, tentado-se uma revitalização, mas as nossas praças, infelizmente, tem muitas pessoas em situações de rua que às vezes espanta, né, o nosso transeunte, os clientes, né, que as pessoas que vão, não só clientes para as lojas, mas que têm algo a fazer, a resolver no centro da nossa cidade. Doutor Samuel, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, né, na rádio e também TV, que tem uma grande audiência e podendo estar explicando essa situação aí, né, para várias pessoas acompanharem aí esse trabalho que nós estamos aí iniciando e que certamente vai crescer, que é o do SOS Centro. Ok, Chico e Eliezer, fica à vontade. Qual a preocupação, doutor, maior em relação ao Centro de Teresina? A maior preocupação que nós temos hoje em relação ao Centro de Teresina é a falta de segurança. Isso aí é um ponto já pacificado, nós já temos discutido isso com as pessoas, né, que moram no centro ou que tem comércio, que tem clínica, que tem consultório, escritório, né, e os frequentadores do centro. Então hoje o centro ele tem se tornado um lugar perigoso, né? Então muitos assaltos, muitos arrombamentos, essas pessoas são presas e logo em seguida são soltas pela justiça, né? Todos já conhecidos da polícia e eles continuam cometendo os mesmos crimes, né? Então nós sabemos diariamente aí de assaltos. Inclusive nós criamos o arrombômetro, tá? O arrombômetro já está no ar. Então lá no arrombômetro as pessoas vão estar... Mede o número de arrombamentos. As pessoas vão colocando lá, vão fazendo preenchendo a ficha, vai diretamente para uma planilha, tá? Numa plataforma, e nós vamos fazer o boletim do arrombômetro. Então nós vamos estar divulgando isso, né? Lá no Instagram da SOS Centro, nós vamos estar divulgando isso, colocando para a mídia, porque o problema hoje é que tá tudo muito silencioso. Até então, assim, poucas pessoas vinham reclamando. A gente sabia, assim, de bastidores. Mas o nosso objetivo é tornar essa discussão pública. A gente tem mostrado aqui no programa, a gente tem visto, ultimamente, se não estou enganado, tivemos uns dois homicídios ali na região do centro. Recentemente teve uma mulher que ela foi presa aí com dinheiro, com drogas. Aparentemente você olha, como a gente fala no dito popular, não tem um pau para matar um cachorro, né? Mas, infelizmente, estava com muita droga, com dinheiro em espécie, aproximadamente aí, cerca de R$1.000. Então, aí quer dizer, foi presa em flagrante delito, foi para a delegacia, antes do... digamos que a gente sempre fala também aqui na linguagem policial, antes do pessoal terminar de preencher o BO, ela já estava na rua, já estava sorrindo e dizendo que ia curtir de novo. Então, quer dizer, é um desrespeito, né? É um desrespeito para a nossa comunidade, simplesmente para a polícia, né? Também que faz o seu trabalho afincoamente. Às vezes a gente bota a culpa, não é culpa da polícia, infelizmente é do judiciário, né? Que exatamente. A pessoa vai para a audiência de custódia e... O judiciário... Não sei o que vê, que libera. O judiciário tem desenvolvido uma política de desencarcerização, certo? Então isso aí é uma tendência. Só que o centro, ele tem uma particularidade, porque a frequência de reincidência é uma coisa absurda. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que já foram presas 10, 15, 20 vezes. E aí nós também estamos em plano de procurar também, né, o judiciário para conversar com eles e encontrarmos aí soluções. Porque o fato é que nós não estamos falando de meros moradores de rua, é diferente. Nós não estamos falando de uma questão meramente social. Nós estamos falando de pessoas com mentes criminosas. E isso não pode ser... levado em vão, né? Precisamos realmente entender, como você falou, já teve notícia aí de homicídios, a tendência disso é piorar, até porque nós tivemos a informação, tá, de que o
tráfico de drogas. E nós não estamos falando aqui de pessoas pequenas, estamos falando de pessoas grandes. É porque pessoas se infiltram, né? Exatamente. Se passam por moradores de Eles estão ruas. aproveitando esse descaso do centro para transformar o centro num grande escritório do tráfico. Uma grande boca Aproveitam a vulnerabilidade dessas pessoas, colocam elas para fazer o tráfico, elas se arriscam. Exatamente. E aí isso pode aumentar de proporção. Isso tem preocupado muito a gente, porque nós sabemos que onde o tráfico domina, né, e onde a polícia ela se omite, né, vou falar a polícia, mas digo assim, a segurança, né, a Secretaria de Segurança. Porque o próprio secretário de Segurança, o doutor Chico Lucas, ele já falou na TV que lá no centro não é um problema de segurança, é um problema de saúde pública. O que eu quero aqui dizer que é um enorme engano. Lá é um problema de segurança pública. E é exatamente isso que a SOS Centro, né, é um dos principais objetivos da SOS Centro, é cobrar, expor isso aí, desfazer narrativas enganosas para que as medidas possam ser tomadas. Porque se o secretário de Segurança diz que lá é um problema de saúde pública, o que é que ele está querendo dizer? Eu não vou fazer nada. Não, não é por aí. O senhor tem que fazer muito, mas é muito mesmo, porque lá precisa de um plano de ação, né, de segurança, porque caso contrário vai piorar. Como é que a associação, o que a associação sugere para que possa ser revitalizado o centro e para que o centro deixe de ser hoje um buraco negro, digamos assim, porque após as 16 horas, 17 horas em diante, o centro fica totalmente isolado. E aí é o seguinte, o que é que a associação sugere para que isso venha a deixar de Pronto, excelente pergunta. Ó, vamos aos dados, né? Então hoje no centro circulam em torno de 400 mil pessoas por dia e moram apenas 30 mil pessoas, né? Então de 2012 para cá, né? Em torno aí de 2010 até 2022 mais ou menos, 12 anos, em torno de 25 mil pessoas deixaram de morar no centro. Então, não tem como solucionar essa situação sem levar pessoas para morar no centro. O centro precisa de moradores, precisa ter pessoas constantemente lá. Então, esse abandono do centro é o que tem permitido, em grande parte, esse avanço, né, desse poder criminoso paralelo que nós estamos destacando aqui. Então, nós precisamos baixar os impostos para estimular, né, o IPTU no centro é muito caro. Entendeu? Nós precisamos, a segurança, como eu já falei, precisamos de urbanismo. O centro à noite é escuro. Gente, vocês já andaram no centro à noite? Já passei. É muito escuro. Então precisa de ter iluminação pública. Nós precisamos de atividade nas praças. Então nós precisamos, por exemplo, nós temos uma praça ali do Marquês que tem lá várias pessoas que vendem plantas. Você vê que aquilo ali movimenta a praça. Então nós precisamos ter isso aí nas praças, feirinha nas praças, alguém que adote as praças. Né? Normalmente esse pessoal do paisagismo tem muito interesse nisso. Então nós precisamos de ações que possam de fato fazer, né, as pessoas voltarem a morar no centro, frequentar o centro e se sentirem seguras no centro. A praça ali da Bandeira, gente, virou um balcão de negócio de celular roubado. Brincadeira. Então assim, você vê que realmente o crime... Sabe o que é mais incrível, Samuel? É que as pessoas sabem que existe a batida policial, que a polícia não está dando trégua, mas toda vez que a polícia dá uma batida, ou seja, como diz os antigos, o povo não tem cerimônia não, né, cara? Porque eles estão lá todo dia com o celular roubado e toda vez que a polícia vai é aquele arrastão e isso tem que acabar, né? É porque, na verdade, assim, tem coisas que a gente, como você falou, tem coisas que a gente sabe, mas muitas vezes a gente não tem como provar. Mas, não sei se vocês lembram do coronel Diego Melo, quando ele foi candidato a governador, que ele denunciou a questão do narco-estado, de que tem políticos sendo eleitos com dinheiro do tráfico de drogas aqui. Ele denunciou isso. No Piauí? Aqui no Piauí. Ele falou isso. E ele é um policial militar, né, que conhece isso. Então, assim, isso é algo muito preocupante. E o fato é que essa máfia, ela gera um temor nas pessoas, porque muitas vezes, né, as pessoas que se entram, né, contra esses aí, eles são perseguidos, são mortos, são, né, execrados. Então, assim, é algo temeroso a gente pensar, né? Eu não sou da área policial, eu sou da área da saúde, sou médico,
né? Sou vice-presidente do Sindicato dos Médicos. Estamos entrando nessa questão da SOS Centro porque o Polo Saúde está minguado e nós sozinhos não conseguiríamos reverter essa situação. Precisamos do apoio dos moradores, dos empresários, né? dos comerciantes, de todos que estão envolvidos. Por isso estamos entrando. Como é que o Polo de Saúde está sofrendo com essa situação do centro? Qual a relação, doutor? Vamos lá. Semana passada, a clínica da doutora Lúcia Santos, ela foi assaltada e levaram todos os ar-condicionados. Teve um prejuízo de R$20 mil. Esse assalto foi o terceiro em 10 dias. Então as pessoas estão saindo de lá. Tem também um colega, não vou citar o nome, mas ele teve um prejuízo na clínica dele de R$100 mil de equipamentos roubados. Então a questão é que não dá mais para ficar no centro por conta da falta de segurança. Eles estão migrando. Aí ele tirou os equipamentos, colocou na casa da sogra dele e está esperando um ponto em outra região da cidade para poder, né, reiniciar de novo a clínica dele. Então o problema lá do centro, né, das clínicas, consultórios, é a falta de segurança, os arrombamentos, os roubos. Ou seja, né, Magela, pelo que o doutor está colocando aqui, as pessoas estão saindo de um local que teoricamente tinha que ser seguro, que é a região central da cidade, para ir para uma região de bairro. Então isso é grave. Exatamente, é gravíssimo. E a situação é um exemplo, porque 2 pontos aqui que eu quero falar. Um exemplo, nós não temos praticamente instituições para colocar, digamos, porque a maioria que está no centro da cidade é usuária de drogas. Então, eu no meu modo de ver aqui, não se tem uma política, não se tem uma instituição, digamos, paga pelo município, pelo estado, um local para que essas pessoas possam se recuperar. Sabe onde é que tem? Um exemplo, eu vou dar lembrei aqui. Tem no Hospital do Mocambinho, mas o muro é baixo. As pessoas pulam e entram no hospital, nesse local de recuperação, na hora que quer. Deve ter nos outros lugares, deve ser da mesma maneira, porque as pessoas que estão lá, os enfermeiros, enfim, não vão medir força, né, com essas pessoas. Então, quer dizer, o primeiro ponto é esse: não tem um local adequado. Ou tem, doutor? Muito bom você colocar esse ponto aí, que era um ponto que eu também queria destacar. Você falou muito bem aí, essa questão da dependência química, e realmente, nesse ponto, o Estado precisa ter intervenções para ajudar essa população, porque esses que estão lá, né, e nós não estamos falando mais dos assaltantes, dos arrombadores, nós estamos falando agora das pessoas que precisam de tratamento. Escravos da droga. Exatamente, adictos, né, que é escravos. Então, os adictos, existem convênios da prefeitura e do governo do estado, dos dois, ambos, existem convênios atuais com as chamadas comunidades terapêuticas, né? Nós temos, por exemplo, a Casa do Oleiro, né? Nós temos a Fazenda da Paz. Então, lá na Casa do Oleiro, temos lá o pastor Gouveia, lá na Fazenda da Paz nós temos o Célio. Todos são conhecidos, trabalhos sérios que são feitos, né? Eu conheço ambos, já estive em ambos, acompanho o trabalho de ambos e tem convênios, certo? Então, essas pessoas, elas poderiam, inclusive, existe convênio, eu não sei se está ativo, mas até da justiça. Então, pessoas em condições de justiça, se fosse para tratamento de dependência química, eles poderiam ir para lá. Mas o que está faltando mesmo, no caso, é a ação do poder público para garantir o acolhimento dessas pessoas e o direcionamento delas para o tratamento da dependência química. Né? Então isso aí está falhando. E isso está falhando. O poder público não está fazendo. Como uma coisa é ligada à outra, Magela, assim, o Eliezer foi muito contundente na questão de ter o escravo que vive na dependência da droga, mas o que ocorre? Tem que se combater também o tráfico de drogas, porque as pessoas só estão naquela região ali se utilizando. Encontrar um ambiente. Encontrar um ambiente em que a droga é facilmente movimentada. É exatamente onde eu quero chegar, porque, um exemplo, a maioria são usuários de drogas. Por que as facções, digamos assim, entre aspas, né, as organizações, estão querendo se apoderar do centro? Por quê? Porque eles vão lá, aliciam, o cara vai ficar, como já estão dependentes da droga, o que eles vão fazer?
arrombar o ar-condicionado lá da sala do doutor, levar os ar-condicionados, dar prejuízo, para poder vender, para poder ter a droga. Porque primeiro eles aliciam. Mas tem arrombadores lá que não são usuários de droga não, viu? Não. Eu tô falando, não, isso... Sim, entendi. Aqueles que se aproveitam, né? Porque, um exemplo, o que eu vejo ali, olha, não sou contra, a gente até aqui parabeniza as ONGs, né, pelo trabalho que fazem, enfim. Mas, gente, na minha visão, enquanto não existir um lugar, né, procurarem realmente colocar essas pessoas no seu devido lugar, ou seja, numa clínica de recuperação, se eles continuarem se drogando e recebendo o assistencialismo que eles recebem todo santo dia, é muito cômodo, né? Não sou contra quem leva uma sopa, um almoço, uma janta, porque são pessoas que precisam se alimentar. São seres humanos. São seres humanos. Mas está muito cômodo, entendeu? Então, quer dizer... A questão é a estratégia que não está certa, né, Magela? É a estratégia que não está certa, porque hoje em dia, principalmente ali na Álvaro Mendes, nas proximidades dos bancos, hoje, até de dia, muitas pessoas evitam de lanchar. Por quê? Porque, gente, você não tem sossego. Eu digo porque sempre vou ali na Álvaro Mendes, vou falar aqui ali na esquina do Banco do Brasil. Cara, você senta, chegar, você pedir, beleza. Tomar um caldo de cana com pastel. Um caldozinho de cana com pastel pro chegado aí. Mas, cara, aí vê que você deu, aí fica uma fila, aí não dá para dar para todo mundo, infelizmente. Então, quer dizer, as pessoas na hora de lanchar não têm o devido sossego. Então, quer dizer, as pessoas evitam até de lanchar no centro, vão para outro lugar. A verdade é que a manutenção do sistema, né, ela não tem trago dignidade para essas pessoas. Entenda a importância, como você falou também, eu acordo isso, mas isso não tem trago dignidade para essas pessoas, né? Pelo contrário, elas têm se afundado cada vez mais. O que a gente percebe ali, às vezes no centro, especialmente se você for à noite, é uma zumbilândia. Porque as drogas, como o Eliezer falou aqui, ela escraviza as pessoas, né? Então você vê ali pessoas que realmente elas não têm mais, você não vê mais aquela luz, né, do ser humano nela, pessoas que estão ali com aquela face escongelada por conta da droga, né, pessoas que estão ali robotizadas, pessoas que se prostituem ali sem nem saber mais o que estão fazendo, né? Então realmente essa situação, ela precisa também, nós precisamos também estar denunciando isso nessa questão dos direitos humanos, tá? Porque existe boa participação também nessa situação do abandono do poder público em relação a essas pessoas. Como o Magela falou, eles teriam que ter um lugar adequado, né, para poder fazer um tratamento, fazer uma desintoxicação. Isso. Né? Eu tive antes de ontem lá na Casa do Oleiro a formatura de um grupo de 28 pessoas que completaram a desintoxicação 6 meses, né, dando testemunho, falando, pessoas que estavam nas mesmas condições que esses que estão lá no centro e agora 6 meses livre de qualquer tipo de droga. Até reatam com a família. Muitas reconciliações, pessoas querendo voltar a trabalhar, pessoas querendo voltar a estudar, entendeu? Então assim, não dá pra dizer assim, simplesmente abandonar, não tem jeito pra essas pessoas, porque muita gente pensa isso, viu? Tem gente que, isso aí não adianta não tem jeito não. Não tem jeito não. Não é verdade, tem jeito sim. Claro que tem jeito. Agora nós precisamos realmente acreditar e precisamos ter os encaminhamentos corretos. Não vai ter jeito se a gente deixar eles abandonados lá. Aí realmente não tem jeito, né? O Júnior do Gavião, ele diz o seguinte: a revitalização do centro de Teresina passa necessariamente pelo poder público. Nesse sentido, o senhor acredita que vários empreendedores imobiliários longe do centro foi o principal motivo desse esvaziamento? E como rever, já que o Ciduscom tem projeto para repovoar o centro de Teresina? Isso, muito bom. Realmente, você falou bem, o Ciduscom já tem projeto. E o nosso objetivo da associação não é fazer projetos. O que nós queremos é que esses projetos sejam tirados do papel e sejam colocados na prática. É isso aí, o nosso objetivo é pressionar, né, os entes públicos, as autoridades que são responsáveis a se movimentarem, né? Então nós estamos vendo a SOS como um motor, algo que vai movimentar, entendeu? Então nosso plano não é estar fazendo projetos de revitalização, não é esse o plano. O plano é fazer com que os projetos que já existem sejam colocados em prática. E aí eu quero perguntar aqui o presidente, Magela, nós temos o centro da cidade, diversos prédios públicos
obsoletos, totalmente, até oferecendo risco à população, com risco de desabamento. O prédio do INSS ali, na Praça João Luiz, né? Aí eu pergunto aqui, qual a sugestão da associação para que esses prédios venham ser entregues à população de forma a beneficiar a população? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Qual é a sugestão que vocês dariam para que esses prédios públicos, espaços públicos que estão lá oferecendo risco à população venham a servir para a população? Diversas formas eles podem servir, mas assim, eu vou falar um aqui que eu acho que é mais importante. Questões culturais. Você poderia transformar um prédio desse num museu, né? Por exemplo, tem um pessoal aí da cultura que eles estão querendo, né, que o Cine Rex seja transformado num local de entretenimento, de espaço de cultura, de teatro, entendeu? Então, assim, uma grande coisa que nós devemos fazer com esses prédios públicos é incentivar a cultura, gente. Lembrando, gente, que o centro é uma área histórica. Ali foi onde Teresina começou. Entendeu? E também está muito abandonado. Então, uma dos nossos pleitos é incentivar ali no centro esse espaço cultural, que hoje também é um grupo, eu quero destacar aqui, tá? Para não ser injusto. O pessoal da cultura hoje está extremamente prejudicado por esse abandono. Por quê? Porque eles trabalham à noite. E à noite é o local onde o centro realmente está mais abandonado, é onde menos tem circulação por conta do medo. Né? Então eles estiveram lá na segunda-feira na nossa reunião e eles falaram sobre isso e a gente verificou que realmente é um grupo que está muito prejudicado. O pessoal que trabalha com essa questão de cultura, é como se tivesse se tornado um local assombroso. E era para ser o contrário. Cidade era fantasma. Ser tranquilo, bem movimentado. E era, no passado, eu quando era jovem, gente, eu estudei no Diocesano. Né? Então eu me lembro quando eu era jovem, eu frequentava ali, tinha locais ali perto do Clube dos Diários, que tinha banda, que tinha música, a gente se encontrava os jovens. Sim. E era muito legal, porque o centro ele tem essa energia. Quem gosta de história, quem gosta dessa coisa mais nostálgica, né, das suas raízes, dos seus antepassados, então a gente ia lá pro centro e era algo muito vibrante nós nos encontrarmos ali. Então assim, isso precisa ser resgatado também, né? A cultura do centro. Enfim. Eu lembro de todas essas ações. Também estudei no Diocesano na época do Padre Luciano. Então é realmente muito bom. E quando se fala nos prédios públicos, sabe o que eu lembro? Quem conhece São Paulo, que vai ali no Brás, na Florencio de Abreu, tem ali, desceu ali, tem o edifício Pajé, né? Também as pessoas se predinem, é cheio de lojas, enfim, né, todo revitalizado. Aí daria para abrigar, né, bastante lojinhas nas salas, enfim, dá para dar aqui essa arrumada legal. 7h59. Doutor, só aproveitar aqui, a associação é formada por quais instituições ou representantes de classes? Ponto. Então, assim, a nossa associação, né, ela abarca todas as pessoas que têm interesse no centro, tá? O objetivo é exatamente a gente unir esforços. Não necessariamente quem mora no centro. Não precisa ser morador. Também morador. Mas nós temos, por exemplo, os que são donos de imobiliárias. É outro setor que está muito prejudicado ali, gente. A questão imobiliária no centro, né, a defasagem está gritante. Eu estava conversando ali com o pastor Gilvan, que é da Primeira Igreja Batista, e ele falando só, olha... Essa aqui da... Que próximo? Do lado da João Luiz Ferreira ali. Certo. Na esquina ali. E bem na esquina. Então, ele falando, esse prédio aqui, há 10 anos atrás, valia R$1,5 milhão. Hoje está valendo R$750 mil. Por outro lado, aí eles estão saindo de lá. Olha aí, as igrejas, gente, estão saindo do centro. O pastor Gilvan falou que várias igrejas já saíram e que eles vão sair. Eles têm um sítio aqui perto do Alto da Ressurreição, né? Ali naquela estrada que vai ali por Todos os Santos. Isso, a Usina Santana. E aí ele falou que eles estão querendo construir lá. E esse terreno daquela região que eles que há 10 anos atrás valia 1 milhão, hoje vale 5 milhões. Quer dizer, está tendo uma hipervalorização da Zona Leste, de outras regiões aí, porque as pessoas estão querendo sair. É porque hoje, praticamente, já pensou? Você não precisa sair do Parque Piauí, do Disseu, do Saci, do Mocambinho, para vir ao centro da cidade. Por quê? Porque está acontecendo exatamente isso, por causa dessa situação do centro. Descentralizou, né? Descentralizou e os bairros têm crescido e têm virado os verdadeiros centros comerciais. E essa descentralização está desvalorizando os empreendimentos do centro e valorizando nas zonas, nos bairros.
Exatamente. Mas ainda assim não justifica o centro se tornar não justifica de forma alguma, e principalmente considerando essa questão do tráfico, da segurança que nós estamos falando. Isso que é o mais grave, né? Então, assim, setor de imobiliário, nós temos, gente, os escritórios, né? Nós temos as clínicas, os consultórios, nós temos os donos de lojas, os lojistas, né? Nós temos os frequentadores do centro, nós temos o pessoal da cultura. Então, assim, são muitos setores que estão interessados. Hoje, no nosso grupo do WhatsApp, nós temos mais de 500 pessoas. Bom, vamos ouvir o áudio do Zé Direita. O Zé Direita é um piauiense que mora em São Paulo e que todo dia participa ativamente aqui do nosso Comando Geral. Vamos lá. Fala, Zé, bom dia. FM o dia, todos da bancada do Comando Geral, Magela, Chico. E o rapaz aí que está sendo entrevistado é o Zé Direita. Estou aqui literalmente dentro da obra, né? Para quem não sabe, sou servente de pedreiro. Quanto aí à criminalidade que está em alta no centro de Teresina, não é só no centro, é no Brasil todo. Então, a minha opinião sobre isso é que não é problema de saúde pública, como o rapaz aí acabou de dizer, não é problema também de segurança pública, não vai dar para colocar para cada criminoso desse um policial vigiando ele, sem poder nem chamar ele de feio, porque o direito dos manos, né, que na verdade é um braço do socialismo, vai lá para prender o policial. Então, o problema da segurança pública é o aparelhamento das nossas instituições pela ideologia marxista comunista. Então, o poder judiciário foi aparelhado. Então, tá havendo uma política de desencarceramento que é exatamente a política da esquerda. Soltar todos os criminosos, acuar a população e deixar a população refém do governo, e o governo vai entrando com suas políticas tirânicas para implantar a ditadura comunista no Brasil. Ok, Zé, obrigado pela sua participação, sempre seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. E vamos nós, 8h04, Chico, e essa... A associação aí, SOS, né? Centro, não é isso? Samuel. Tá há quanto tempo que ela foi formada, que vocês estão nesta luta? Nós fundamos ela agora, segunda-feira. Foi fundada agora. Tá com uma semana hoje, né? Então... Já tem um prognóstico bem avançado da situação. Sim. Como eu falei, na verdade, a gente já vem discutindo isso há muito tempo em relação ao Polo Saúde. Até que nós percebemos isso, nós sozinhos... Nós não vamos conseguir avançar muito. Nós precisamos... nós percebemos que vários outros grupos tinham interesse e que nós devíamos nos unir a ele para somar esforços, né? Ganhar força. Magela, o Francisco Araújo tem uma pergunta interessante a fazer ao doutor. Ele mandou via WhatsApp, eu mandei para você agora, acho interessante. Você vai compreender melhor, mas ele quer saber se o transporte público não acaba também contribuindo para essa situação de esvaziamento do centro. Com certeza. Mas tem aí a pergunta na íntegra, se puder, Magela, por gentileza. Com certeza. Bom dia, Magela, Chico Gomes e Eliese, e o doutor que está aí debatendo a respeito da revitalização do centro. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte. Você não acha que o transporte coletivo também está fazendo com que a população deixe de ir para o centro, porque não tem transporte para ir para o centro? Se já que não tem o transporte, o empresário está sendo obrigado a ir por bairro. Está sendo o contrário, o empresário está indo na casa do cliente, no bairro. Já que não tem transporte para locomover a população para o centro, como é que o cliente vai à loja? Por isso, eu acho que também tem que ver isso aí, que o transporte coletivo também está influenciando com que as pessoas não vão ao centro. Porque não adianta você ir para o centro e não tem como voltar. Você tem um ônibus para ir para o centro, para voltar você passa 3, 4 horas para pegar um ônibus para vir de volta. Veja, debata a respeito disso também, porque isso aí também é importante para o centro de Teresina. Tá aí, doutor Samuel. Mas com certeza, você tem toda a razão. Essa questão da crise do transporte público aqui,
que se iniciou ainda ali no final da gestão passada, né, quando do início da integração, e que a gestão atual se prometeu solucionar, infelizmente não conseguiu, né, foi algo muito batido aí ao longo desses últimos 3 anos e meio. Então, essa questão do transporte público influencia demais, porque como é que a maioria das pessoas que vão para o centro, elas vão de transporte público. Se elas não têm transporte público, como é que elas vão sair dos bairros para ir ao centro? Seja trabalhar, né, seja comprar, enfim. Então, é outro ponto que nós precisamos aí, a próxima gestão que vier, né, os que estão aí como pré-candidato a prefeito, eles precisam oferecer planos de solução efetivo para essa questão do transporte público, porque isso está trazendo um prejuízo não só para o centro, mas para toda a cidade, né? Sem circulação, gente, uma cidade ela morre. E olha, tudo que é vida é movimento. Seja reparado nisso. O próprio São Tomás de Aquino, né, nas suas 5 vias de defesa apologética à existência de Deus, um dos itens das 5 vias era isso. É que ele dizia que tudo, se você observar, tudo que gera vida, ele acontece por meio de movimento. E isso não poderia acontecer de forma aleatória, né? Mas o fato é que se nós deixarmos a cidade estagnada, sem movimentação, ela tende realmente a ter vários prejuízos. Isso é no corpo humano. Deixa o sangue parar de circular para você ver como a pessoa adoece. Entendeu? Tudo é movimento. Então, realmente, é muito bem colocado aí. Uma nossa ouvinte aqui, se não estou enganado, aqui de nome Gardênia, né? Gardênia, ela diz aqui: bom dia. A única coisa que pode revitalizar o centro é levar o Linneu, né? Levar o Linneu Araújo, né? Lá para o prédio do INSS. Boa ideia. Né? Boa ideia. É porque o que movimenta o centro hoje é a saúde. Sim. E, por tabela, o comércio ia aumentar, aí levando o Irineu para lá. Eu concordo, eu gostei dessa ideia, achei ela muito pertinente. O Linneu parece pequeno para a demanda atual, a gente vê fila do lado de fora. E né? Lá no prédio do antigo INSS... Gente, olha, hoje um dos maiores problemas na saúde pública é exatamente a dificuldade de acesso a médicos especialistas. Né? Então, assim, foi feito um trabalho aí, nosso querido Firmino, né, que Deus o tenha, fez um grande trabalho em relação à atenção primária. Hoje, Teresina, nós temos aí mais de 200 equipes de saúde da família atuando. E quase 100 unidade básica de saúde. Isso é algo fantástico. Exatamente, quase 100. Né? Cada unidade normalmente tem 2, 3 equipes. Então, são mais de 200 equipes. E é um trabalho extraordinário. Mas, por outro lado, a questão dos especialistas, estou falando do SUS, né? Atendimento público, é um problema. Então, por exemplo, um neuropediatra, hoje, fila de atendimento, você chega a esperar 6 meses para conseguir uma consulta com o neuropediatra. Nós tivemos lá no Diceu fazendo ação solidária, não sei se vocês acompanharam, o Sindicato dos Médicos, né? E eu cheguei a atender lá uma mãe, uma criança autista, né? E ela falou isso: olha, eu estou com a consulta marcada para um neuropediatra, mas só daqui a 6 meses. O que é que eu faço? Então, realmente é uma situação que é um problema. E aí, essa ideia, né, você vê como as coisas podem se unir. Você pega uma questão de saúde, né, que o Linneu precisa de espaço, aí você leva lá para aquele prédio, que realmente são 7 andares, se eu não me engano, daria para fazer algo bem, bem grandioso lá, serviria a população, né, e ao mesmo tempo serviria o centro. É disso que a gente precisa, coisas inteligentes. Outro assunto, lá um complexo de saúde. Exatamente. Né? Outra coisa que nós não falamos aqui e que realmente também é importante frisar, a Cleane Saraiva, que é uma advogada, ela mandou aqui: bom dia para vocês. Eu parei de frequentar o centro após criarem inúmeras regras de proibido estacionar. Ainda são necessárias tantas proibições, ou seja, tá difícil estacionar no centro, né? Regras, eu acho que zona azul, essas coisas, tá difícil. Você também não pode parar em lugar nenhum, que vem os caras ou me dá o dinheiro ou risco o carro. Quer dizer, muitas coisas assim. Eu acho que essa apesar de ter, desculpa, doutor, apesar de ter os estacionamentos privados, né? Exatamente. Essa questão do estacionamento aí, gente, aí é uma outra problemática, que é a questão do excesso de veículos automobilísticos, né? Então aí é uma questão de organização e como você bem falou, hoje tem muito estacionamento privado lá no centro. Essa questão dos flanelinhas
eu acho que está dentro daquela questão que nós colocamos inicial, né? Que envolve a própria segurança, e envolve também questões sociais, né? Essas pessoas precisam ter uma política pública voltada para elas. Estava conversando com a doutora Lúcia, ela até destacou que antigamente, né, as primeiras damas, elas sempre se envolviam com essas questões sociais. A Secretaria de Ação ou de Assistência Social era a primeira dama, e a gente não tem visto isso, né? Então, assim, essa parte social aqui, Teresina está muito, de uma forma geral, está muito abandonada, essas políticas sociais, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Pois é, ela até disse aqui, né? Se o centro está vazio, há tantos carros assim, pode crer que mesmo assim ainda existem. Pelo menos é porque existe um trânsito muito grande. Não, mas né? como eu falei, 400 mil pessoas circulam pelo centro. A questão é que vocês falaram em 17 horas, mas a grande verdade é que a partir de 1 a 2 horas da tarde ele começa já a esvaziar. É por volta disso aí. É exatamente o que se coloca. Tem sim, e existe diversas demandas que só são atendidas no centro. No entanto, o que não tem são espaços para que as pessoas possam permanecer após o horário, como o senhor falou, de 14, 15 horas em diante. Aí não tem uma lanchonete, não tem um bar para você ouvir um MPB, até mesmo porque se o cara for colocar um espaço para um MPB lá, o cara sai só de cueca, com licença da palavra, porque a violência e o cara é assaltado. Então são esses incentivos que está faltando na região do centro. Exatamente. Bom, para você que nos acompanhou, para você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Batemos um papo aqui super legal, interessantíssimo. Espero que nós possamos outras vezes, né, estar aqui para que a gente possa conversar, trazer, né, esse assunto, porque é um assunto pertinente. A associação está com poucos dias aí que foi instalada, mas já deu para se ver que já chegou causando, já chegou causando e vai causar. Vai então, doutor Samuel, ampliar esse debate, né, para a cidade. Vamos ampliar esse debate para a cidade. Deixa as redes sociais no Instagram direitinho para o povo seguir, né, Magela? O Instagram é SOS Centro Teresina. É o Instagram, tudo junto, SOS Centro Teresina. Então, doutor Samuel, nosso muito obrigado. Esperamos que você possa assim chamar, vir aqui outras vezes para, a cada vez mais que for aprofundando das melhorias, do que a associação tem conseguido, dos debates com as autoridades, enfim, para que realmente o centro de Teresina volte a ser o que foi outrora, né? Exatamente. E lembrando que esse prédio aqui de vocês é centro ainda, viu? Sim, nós estamos aqui no limítrofe, mas aqui é centro e me chamou a atenção isso. Eu cheguei hoje aqui, eu já tinha vindo outras vezes aqui no dia, né, fazer alguma entrevista, e sempre tinha essa dificuldade de estacionar, e hoje eu não tive. Tá tudo vago aqui na frente, né? Tá bem, porque os colegas entraram de férias. Quando o senhor sair agora, você vai ver a diferença. Né? Mas eu fiquei pensando sobre isso. Meu Deus do céu, será que... Quer dizer, porque aqui já tá um pouco mais na transição, né? Nós já Mas a região tem muita coisa fechada, viu? Tem muito prédio, muita casa fechada também. Bom, então, doutor Samuel, nosso muito obrigado, nosso muito bom dia.